Olá, bem-vindo novamente, bom dia. Uma primeira coisa que eu queria comentar é, se você está me assistindo sem olhar o vídeo de cima aqui do JP, para esse, eu recomendo que você comece lá com ele vai estar falando sobre código de ética, e aí volta para cá. Para esse aqui então, aperta aí o pause nesse e vai lá para cima. Ok? Já fez? Já ouviu lá? Podemos começar então? Maravilha. É muito importante que você faça esse começo com ele para que dê contexto justamente a que eu vou poder falar hoje e que a gente possa conversar. Hoje eu tenho uma aula bem mais longa que ontem. Ontem, na verdade, foi só um começo, um aperitivo. Eu não queria desgastar você aí logo na sequência com um monte de informação. E hoje eu vou falar sobre muitas coisas de uma forma um pouco condensada. Eu sei também que você tem um tempo aí amplo, né? O vídeo do JP, se não me engano, acho que é de uns 6 minutos, enfim, também não quero ocupar muito mais seu tempo, mas temos várias coisas para falar. A primeira coisa que eu queria comentar, e que é importante, né? Ou seja, eu faço sempre questão de fazer esse vídeo, gravá-lo depois do primeiro dia, ou seja, na sequência, porque aí dá tempo de eu ler os comentários, responder o máximo de comentários possível, e aí gera justamente uma sintonia entre o que está sendo apresentado e quais são as demandas das pessoas. Então, para mim, é um prazer poder ter lido lá mais de 50 comentários, 40 e poucos, acho que foi, se não me engano, até agora, nesse momento que eu estou gravando. Respondi todos aqueles que fizeram perguntas, foi muito bacana. Vi que tem aí um conjunto de coisas que vale a pena eu comentar hoje, então acho que é importante também. Se não fosse esse feedback, ficaria um vídeo muito fechado, né, muito focado nas minhas falas, mas é importante essa interação. Então esse é um dos elementos que eu vou falar hoje. Vamos falar sobre o DOI também, que é um assunto importante, o método, os 3 passos. Vamos falar também sobre um curso específico que chama Profissão Captação. Mas eu queria começar toda essa fala, até para dar sequência e coerência com a conversa do JP. Por que eu trouxe o JP para falar sobre código de ética e por que a BCR está nesse contexto? Primeiro que a BCR, ela apoia esse seminário, para mim é uma grande honra. JP, além de diretor da BCR, é meu amigo, meu parceiro, meu sócio de várias ações, enfim. E eu convidei ele para falar sobre o código de ética porque foi a partir disso, a partir da ideia de dispensar um código de ética, que começamos uma atuação e, no caso do Brasil, uma profissão, inclusive, há 20 anos atrás, mais ou menos. Éramos um conjunto de pessoas, JP nem tinha nascido, tô brincando, ele já tinha nascido, mas não fazia parte desse grupo, mas essas pessoas, não chegávamos a 10 pessoas, achávamos importante se criar uma espécie de grupo, enfim, de aproximação e tal. Eu tinha criado um grupo de discussão na internet, para quem é novo não sabe o que é grupo de discussão, era antes do Facebook, essas coisas a gente fazia por e-mail, né, numa coisa que chamava grupo de discussão. E esse grupo pretendia justamente ser um ponto de referência entre as pessoas que trabalhavam com fundraising na época. A gente não tinha nem nome concretamente estabelecido. Captação de recursos era um termo que se criou, se definiu entre várias opções dentro desse grupo. Esse grupo existe, né, chama FundBR, está no Yahoo, né, se ele não morrer ainda, você pode pesquisar lá, fazer uma arqueologia das primeiras mensagens e vai confirmar isso que eu estou falando. E se discutia se ia ser captação de recursos, captador de recursos, mobilização de recursos. Então, lá tem a gênese, né, dessa profissão, que é uma coisa muito bacana, né, fazendo um pouco de história aí. Agora, por que eu estou trazendo isso, né, para não ficar também um assunto de velhos, né? Mas a importância que teve, pelo menos na minha profissão, na minha carreira, eu imagino que para muitos que também estavam naquele período, começar uma atuação a partir de um código de conduta, de um jeito de ser, de uma forma de acreditar, de uma forma de entender o mundo, né? Isso foi muito forte, isso não só nos uniu como grupo, como também gerou, que depois cada um foi fazer as suas carreiras, alguns ainda se vê, outros não, mas isso gerou uma sólida formação e uma fibra ética, o que a gente chama, né? Um jeito de fazer, um jeito de acreditar na mudança a partir de um código de conduta, né? Esse mecanismo é muito importante, né? Então, quando você escuta o JP como presidente, como diretor executivo da BCR, falando sobre esse código de conduta, esse código ético, não é simplesmente aquela questão de a gente escutar uma chatice, um conjunto de regras que precisam ser seguidas. É o que tem por trás disso, o que tem por trás de um jeito de se fazer. Bom, isso é tão sólido que, em paralelo, em outros lugares do mundo, outras associações como a nossa, como a brasileira, também criaram esse código de conduta, muitas inclusive, muito antes de nós, a gente é uma das mais jovens, se a gente for pensar,
E o que é mais bonito dessa operação toda é que mais recentemente já se fez uma segunda leva de um código de ética universal. Já tinha sido feita uma primeira nos anos 2000, eu não lembro exatamente a data, onde participamos também, para se criar, então, para assinarmos juntos um código de ética universal, ou seja, casando o nosso brasileiro com o do Japão, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Espanha, Alemanha. E nesse segundo aí, onde o JP participou, nesse caso, foi este ano, recentemente, um recompilatório, na verdade, não é nada de novo, ao contrário, né, tentando achar os pontos comuns dos vários códigos de ética em relação, para que isso possa ser, então, um código universal, então, qualquer lugar do mundo que você vá, tem uma mesma sequência lógica, né? Então, enfim, eu não vou entrar, de fato, muito mais a fundo na questão do código de ética, você pode baixar isso a partir do site da BCR, você pode ouvir, prestar atenção também na própria apresentação do JP, mas eu queria trazer esse contexto para dizer que justamente como, nesse caso, houve uma sintonia grande entre lá atrás a gente se juntar por um código de ética, por um código de conduta, e isso nos uniu e se criou uma profissão, né? Para quem entra agora, para quem se envolve profissionalmente com captação de recursos, é muito importante que você consiga entender e consiga se sentir bem à vontade de criar uma profissão, para trabalhar por ela a partir de algo que te une, a partir de algo isso já é pertencimento, né? As chances de pertencimento que podem existir na nossa profissão como captador é o código de ética, por um lado, a própria associação, a participação no processo de participar mesmo como sócio, enfim, e também a própria ideia de você participar do festival, que é o nosso congresso anual, dos cursos. Então são momentos onde se troca experiências. É interessante que algumas pessoas comentaram, é um trabalho tão solitário aqui na minha cidade como captador, então acaba acontecendo isso mesmo, né? Ou seja, existe uma ação solitária que nos momentos de encontro, seja do festival, dos cursos, da própria associação como associado, né, existe aí uma possibilidade de troca de experiências, ganhar muito com isso, né, ganhar jeitos mais testados de se fazer. Eu, na verdade, eu tenho muito conhecimento, muita experiência, mas eu devo isso muito à troca de experiências com alunos e clientes em consultoria. Então, quem mais ganhou com tudo isso fui eu, na verdade, né? É um conjunto muito grande, é uma enciclopédia de experiências que eu posso passar para vocês, porque são justamente experiências que cada uma das pessoas que passaram me acabaram me dando, né? E dando, então, casos reais concretamente, né? São mais de 20 mil alunos formados nessa trajetória, e eu sou o grande beneficiário disso, porque no final eu virei justamente a Wikipedia dos casos de sucesso e de fracasso, que também são bons para a gente saber, a partir das experiências de outros, né? Só para, enfim, eu, por exemplo, um pessoal que lida com câncer, crianças com câncer, associações como essa, existe um encontro anual que é realizado entre várias entidades no Brasil, que se reúnem todo ano, e eu já fui convidado algumas vezes para esse encontro, para falar sobre captação, evidentemente, que é o meu tema, mas grande parte da minha fala é de juntar essas pessoas em grupos para que eles troquem experiências entre eles. Eles têm muito mais a acrescentar a partir desse conhecimento que existe, da experiência prática de cada um, do que o que eu venho a falar num sentido mais teórico, né, ou mais distante. Então, é sempre que possível gerar essa possibilidade de intercâmbio. Eu promovo isso sempre e acho bacana. Esse seminário ele tem esse intuito, ainda que eu estou aqui falando de forma meio que para muitos, né? Eu insisto muito na ideia de poder falar a partir dos comentários, porque é uma forma também das pessoas se reconhecerem, trocar figurinhas. Já teve um que falou, você também é de Juazeiro, eu também sou de Juazeiro, estou morando em Tocantins, enfim, vocês podem ver lá e tal. Esses encontros, eles são realmente muito importantes para a gente se desenvolver como profissional, muito importantes. Não só em relação às dicas, aos conteúdos, aos conhecimentos, mas principalmente pela vivência prática do que dá certo e do que não dá certo. Falando em conteúdos, eu já estava esquecendo também, né? Como eu falei, a cada dia a gente vai ter aí um presente, né? Um brinde. Hoje não é um presente, são 3 presentes, né? Se você clicou já por curiosidade antes de acessar o vídeo, ou ainda não clicou, no botão aí você tem 3 e-books, numa parceria que eu fiz com a própria BCR, conteúdos diferentes, um sobre empresas, o outro sobre indivíduos, e outro como é que é a figura do captador, como é que é esse profissional. São 3 e-books curtinhos, mas bem densos, né, com bastante informação, vale a pena você ler. E esse então é o meu presente de conteúdo para você, mas reforço
que isso você pode ler com calma, enfim, não tem por que agora também se preocupar em ler isso, e sim, o que eu insisto é de você participar dos comentários, participar dessas oportunidades de troca de experiências aí. Uma coisa mais que eu queria comentar também, ou seja, eu queria contar um pouco, antes de falar sobre o DOI, que acho que é o principal conteúdo, eu queria contar um pouco mais sobre essa vivência aí do que foi, né, concretamente a vivência da BCR como crescimento e principalmente como ela gerou um conjunto de milhares de profissionais no Brasil, né? Eu acho que o importante aqui deixar claro que não é que a BCR foi concretamente de lá se formaram e saíram. Lá era uma espécie de meca, onde as pessoas já estão formadas, já fizeram coisas e veem que lá é um lugar legal para trocar figurinhas, né? Então é uma espécie de intercâmbio, não é uma questão de formação propriamente. Nada contra, ao contrário, eu sou um formador, né? Como eu falei. Mas eu quero dizer com isso que principalmente o que aconteceu foi uma espécie de reverberação. Para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás, ainda existia no Brasil uma vivência equivocada já, porque já tinha passado o tempo, de que éramos um país de terceiro mundo, de que a gente dependia muito da cooperação internacional e de recursos internacionais e tal, como foi durante muitos anos, ou seja, os anos 70, 80, até 90, parte dele, ainda éramos esse país que recebia muito recursos de fora. Isso gerou uma situação no Brasil e para as organizações daquela época de, primeiro, se sentir em crise, porque de fato esses dinheiros estavam indo embora, porque já não éramos mais terceiro mundo de forma oficial, né, seja dita pela ONU ou por outros ambientes. Mas essas organizações estavam um pouco habituadas com esse recurso que vinha de fora, uma certa facilidade, entre aspas, de conseguir recursos de fora para trazer para cá, para ir, né, porque eu estou aqui em Barcelona, para ir para o Brasil. Mas essa situação, as organizações que começaram a perceber mudanças, se reposicionaram a partir disso, tiveram crises, tiveram problemas na curva de aprendizagem, como eu falei ontem, tiveram seus problemas iniciais, mas conseguiram achar soluções, ou seja, já aquelas que ficaram insistindo, questionando a própria cooperação internacional que deveriam continuar, enfim, dessas muitas morreram, outras continuaram mal e porcamente, cheio de problemas, né? Enfim, outras conseguiram depois, com certas dificuldades, poder se recuperar e fazer diferente, mas principalmente aquelas que tiveram a visão de perceber que estavam acontecendo uma mudança são as que estão bastante bem hoje, ou pelo menos sobrevivendo com bastante dignidade, né? E o que é o problema? Não é a questão da cooperação internacional que estava em jogo, não era essa a questão, não era esse o culpado. O culpado é a ideia de que nós devemos ter uma grande dependência de alguma fonte, seja a cooperação internacional, seja uma empresa, seja o governo, né? Não é para ter nenhuma grande dependência de nenhuma fonte. E acho que aí é a grande sacada de hoje, que eu vou comentar também do DOI, mas principalmente essa ideia de que a diversificação de fontes ela é fundamental para qualquer organização. As pessoas tendem a querer achar uma solução numa espécie de loteria, tipo assim, eu vou lá na IBM e vou conseguir R$1 milhão. Ótimo, tomara que você consiga mesmo. Mas pode até ser bom no primeiro ano que você consiga e esse dinheiro entra, mas o segundo ano com certeza vai ter problema, porque você vai ter se habituado a um dinheiro que veio de uma única fonte, que provavelmente não vai repetir isso. Então, a ideia desde o início, desde o momento zero na captação, é você trabalhar diversas fontes simultaneamente, ou seja, não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né, como dizem os economistas para investimentos, fazer várias ações simultâneas, nenhuma delas superior a 35%, 33%, 35%, porque aí gera também, se eu perder, eu continuo sobrevivendo. E aí, então, isso que eu estou dizendo sobre a diversificação responde também a vários comentários que foram feitos ontem, de gente assim, como é que faz para conseguir recurso via projeto, como é que eu chego numa empresa, como é que eu peço. Ou seja, não está errado o jeito de buscar recursos por projetos ou empresas, mas o que está errado, vamos chamar assim, é uma ideia de achar que essa é a solução definitiva. Ou seja, eu estou precisando de 200 mil, mas eu não vou pedir para uma empresa 200 mil, porque eu estou criando uma dependência dela. E aí, se ela não me dá, pior ainda, eu não consigo sobreviver. Então eu tenho que saber desde o início que eu vou conseguir um pedaço do meu problema
problema vai ser resolvido por uma empresa, o outro por um evento que eu vou realizar, o outro por uma rifa que eu vou fazer, o outro pela venda de ursinho de pelúcia, e a somatória vai garantir esses recursos que eu preciso efetivamente. Espero que isso esteja claro, eu sei que a gente vai falar ainda um pouco mais disso amanhã também, mas esse aspecto da diversificação que esteja claro para você que tem interesse de aprender mais, de desenvolver melhor isso, de saber como resolver essas questões. É muito importante que você tenha um plano de captação com uma estratégia, e quando eu falo de plano, parece uma coisa complicada. É muito simples. Um plano e uma estratégia tem meia folha de papel. Você escreve lá quais são as metas que você quer de cada uma dessas fontes e como é que eu vou fazer para ir atrás disso. Claro que eu estou resumindo muito, os livros, os e-books que eu passei te ajudam um pouco nisso, mas o contexto, a ideia principal, a mensagem principal que eu quero trazer agora, que eu falei agora, é sobre diversificação. Né? Não conte, então, com questões, com e-books, resolver o teu problema, com um edital que saiu, com uma empresa que você vai visitar, como ir buscar o dinheiro todo que você precisa lá. Ok? Então, esse é um ponto. A segunda questão que eu queria falar, sem prolongar muito, que eu já estou vendo que estou acima do prazo que eu tinha estabelecido aqui, é sobre o DOI. Algum de vocês deve conhecer essa estratégia, esse modelo, né? Eu já falei em outras ocasiões. O DOI, na verdade, são 3 letrinhas aí que a gente vai falar que tem então uma sequência, um passo a passo de como é que eu devo atuar. Seja para indivíduo, seja para empresa, seja para governo, não importa quem. Como que eu faço uma sequência de 3 passos muito simples para atingir o meu objetivo? O DOI é basicamente divulgar, oferecer e engajar. Eu vou falar sobre cada um deles, mas então por isso que forma essa palavrinha DOI, que é para você não esquecer nunca mais dela, tem a ver DOI, doar, captação, enfim. Então, divulgar, oferecer e engajar. O que eu estou querendo dizer com divulgar? Bom, divulgar, obviamente, com muita tranquilidade, você vai entender, você entende isso, é você fazer com que essa organização seja visível, ela apareça. Ah, mas eu tenho um site. Site não é nada. Site é basicamente uma obrigação sua de ter um lugar lá onde tem informações. Mas isso você não está divulgando, né? Isso é como se eu estivesse com uma lojinha aberta no meio da floresta amazônica. Ou seja, ninguém vai lá. Ninguém vai até seu site à toa, está passeando pela floresta e resolve cair lá. Então, divulgar é uma ação proativa. Ah, mas eu publico no meu Face. Ainda é pouco. Eu preciso trazer pessoas para curtir na minha página para fazer isso. Eu preciso literalmente sair à rua, literalmente, bater nos vizinhos para que saibam da minha existência, né? Tem casos aí, eu não vou contar que são longos, mas é um pouco isso. Tinha clientes meus de consultoria que eu ia com a pessoa e falava assim, você tocou no vizinho aqui, ele sabe o que você faz? A gente ia lá, batia na porta e falava com o vizinho. Literalmente é isso. Fazer um esforço concreto de que as pessoas... Ah, mas eles não sabem quem eu sou. Não sei se eles sabem. Talvez eles sabem, mas sabem mal. Talvez eles sabem errado. Talvez eles tenham uma má impressão de você. Convida para um café, né? Então, divulgar tem todo esse conjunto, tanto no offline, como a gente chama, né? De fato, as pessoas reconheçam que você existe, né? Sabem que você existe. Realize eventos no offline, né, no presencial, para as pessoas reconhecerem, né, ou um jantar, tudo isso que também arrecada, também é uma forma de as pessoas reconhecerem. Não pensa que é só vou fazer um jantar para todo mundo ver e eu pago a conta. Não, faça um jantar, cobra por isso, mas é uma forma das pessoas reconhecerem. E quem não foi também reconhece, porque tem uma faixa lá dizendo que esse jantar existe, enfim. E quem não foi, ou seja, a pessoa que foi vai dizer para aquela que não foi, pô, você perdeu ontem, o jantar estava maravilhoso, foi uma delícia e tal. Então essa reverberação, esse movimento, ele tem que ser constante, de divulgar. É uma situação onde várias pessoas comentaram também nos comentários, mas a gente é uma cidade pequena, né, aqui é diferente e tal. O contrário, isso acontece com muita mais facilidade numa cidade pequena numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro. Porque na cidade pequena, ou seja, se a PAI faz lá o jantar, toda a cidade sabe que a PAI está fazendo jantar lá. Basta botar uma faixa ou só no boca a boca, o padre na missa fala que está tendo jantar da PAI. Então isso é muito mais fácil de acontecer em cidades menores do que uma cidade como São Paulo, que não vai ter chance de concorrer com tantos outros eventos. Então, essa ideia do divulgar é fundamental, a gente trabalhar então a divulgação como estratégia, né, constante, né, de divulgação, criações, situações para isso, e não precisa pedir, divulgar, ou seja, simplesmente é você... Aliás, esse DOI, você percebe que não tem o pedir, não tem o P do pedir nesse DOI. Ao contrário, o pedir ele acontece depois dessa estratégia de 3 passos. Não pense em pedir nada, simplesmente divulga. Tem a ver com o segundo item que eu vou falar, que é ofereça. Aí tem um dado que é o grande salto que quase ninguém
pensa dessa forma. A gente está muito habituado a pedir e pouco habituado a oferecer. Quando a gente passa a oferecer, o que eu estou dizendo com oferecer? Um hospital vai lá e oferece, depois da saída da missa, lá na igreja, na praça central da sua cidade, tem umas enfermeiras lá fazendo medição de pressão. Para quê? Para conseguir depois lá o e-mail e o telefone do cara. Para quê? Para depois pedir doações. Mas nesse momento eu não estou pedindo doação. Eu estou oferecendo. Eu estou dando algo de graça, algo que não seja um grande custo para mim, e de fato pode ser coisas que sejam absolutamente gratuitas. Eu primeiro ofereço, para depois, mais para frente, a pessoa vai se sentir agradecida e vai querer acabar doando. Isso tem um termo, inclusive, que são gatilhos mentais, que é o termo de vários gatilhos que a gente utiliza. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, eu recebi algo, então eu fiquei agradecido, né? Claro que ele não tem consciência disso, isso é no sistema límbico, isso tem uma outra dinâmica, né, do intuição, do processo quase que animal, quase réptil, que a gente fica num sentido de agradecimento, a gente quer fazer algo em troca. Você vai viver na tua experiência cotidiana que sempre tem isso, alguém te dá alguma coisa, você está lá, né? Acaba querendo automaticamente, ou depois, ou fica gravado que você quer, você se sente em dívida, né, por ter recebido algo. Isso acontece, isso é natureza, isso não tem nada de segredo, nenhuma pegadinha, nenhuma malandragem, é natural. Então a gente, quando está habituado a pedir diretamente, a primeira coisa que acontece é as pessoas irem contra. Lembra esse cara me pedir. Agora, se você oferece medir pressão, oferece um e-book, né? Ou seja, vocês estão agradecidos com o e-book, imagina, cada um de vocês, né? Eu tenho então, ou seja, a gente tem essas possibilidades, né? Ou seja, oferece um e-book, você na sua organização que lida com autistas, né? Ofereça lá um e-book para famílias que têm crianças com aspecto autista. Para quê? Num primeiro momento, para nada, simplesmente oferecer. E o fato de oferecer vai gerando uma reverberação, uma legitimidade, que no momento oportuno a gente vai querer que ela contribua, que ela doe. Né? Que é, então, o terceiro item, que é o E de engajar. O que eu estou querendo dizer com engajar? Antes ainda de pedir concretamente, depois que eu divulguei, depois que a pessoa baixou um e-book, eu não vou ainda pedir. Eu agora vou engajar essa pessoa, vou falar de mim, vou falar o que a gente faz, como é que funciona. Sempre falando no sentido positivo, porque afinal a gente tem coisas, a gente não pode ficar... Outro hábito errado nosso é ficar falando, não, porque a gente está mal, estamos com dificuldades nessa crise, porque o contexto... Isso é só desgraça. É importante que você entenda que nós, qualquer ser humano, nós pessoas normais, a gente quer se aliar a projetos de qualidade, a coisas que funcionam, a coisas que têm êxito. Qualquer um de nós quer fazer isso. Então, quando eu estou dizendo para uma pessoa, para uma empresa, que eu estou com dificuldades ou com uma organização, eu estou, na verdade, afugentando essa pessoa, porque eu não quero me aliar a coisas que não dão certo. Eu quero me aliar a coisas que dão certo. Marcelo, mas a gente está com dificuldade financeira, como é que eu vou falar então que está tudo bem, está tudo lindo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso dizer, sim, que a gente tem um momento difícil financeiramente e tal, mas eu tenho que destacar. O importante é que nossas crianças são bem atendidas. O importante é que o João, que já há 10 anos que saiu da nossa organização e hoje é um homem de sucesso que faz XYZ, que as crianças que estão com a gente hoje, daqui a 5 anos, quando saírem, vão ser melhor formadas, vão ser melhor cidadão, ou estamos tratando de uma doença que a gente está dando todo o atendimento, enfim. O que a gente faz de verdade, que é o que deve ser dito, e não o problema que a gente está vivendo momentâneo, circunstancial. Então, essa diferença de mentalidade, eu falar o bom que a gente faz, as pessoas vão querer se aliar a isso. Eles querem se aliar à solução que a gente traz para a sociedade, e não o problema que eu trago para elas. Então, essa ideia de engajamento é isso. Eu estou oferecendo um sentido de pertencimento. Ou seja, vem com a gente salvar essas crianças que estão com câncer. Vem com a gente fazer parte desse grupo que educa adultos e alfabetiza adultos. Vem com a gente fazer um trabalho que a gente quer acabar com a discriminação racial. O que seja, mas convido para fazer parte dessa coisa, dessa solução. É totalmente diferente do que a maioria dos discursos que eu imagino que você e vocês façam, que tem muito mais essa linha do problema, da dificuldade. Só ler os comentários lá, deve ter, eu diria que quase metade faz o problema, destaca a dificuldade. Eu não estou dizendo que a gente tem que fingir que não existe, a gente sabe que existe. Mas não é esse o discurso como nós, como captadores, que devemos ter. No sentido, então, de destacar a dificuldade. A dificuldade é um problema que a gente resolve assim que a gente trabalhar a captação de direito.
Esse a gente elimina. Agora, o que a gente precisa dizer de verdade é para que estamos, o que a gente está fazendo nesse mundo, o que a gente faz nessa organização, por que a gente está fazendo isso? Porque essas crianças merecem a cura, porque essas pessoas têm que sair da miséria, porque, entendeu? É isso que a gente tem que falar e a gente convida, a gente engaja a pessoa com quem a gente está falando para fazer parte disso. É um resuminho aqui, né? Claro, isso está melhor explicado nos e-books que eu apresentei para você o de ontem e o de hoje, e também casa com uma surpresa que eu tenho para vocês amanhã, para outro presente aí. Mas, por enquanto, eu queria que você, então, dedicasse, entendesse, né, a nossa aula hoje, além do código de ética que o JP falou, eu falei, então, sobre outras duas coisas, 4, na verdade, né? A primeira coisa, sobre a diversificação de fontes, a importância, então, de qualquer estratégia, de não tentar ir achar a loteria da sua vida, criar um conjunto de alternativas somadas que vão resolver os seus problemas, e a terceira, o 1 em 3 aí, que é o DOI, né? Que é, vamos lá, repete comigo, você lembra, então, divulgar, oferecer e engajar. DOI. O DOI é a brincadeirinha da palavra justamente para você lembrar. O que mais que eu precisava falar disso? Bom, acho que fundamentalmente dizer também que você precisa comentar, funcionou bem, me ajudou muito. O tema, eu falo de diversificação hoje, só aconteceu porque eu vi nos comentários que tinha um conjunto significativo de pessoas que valeria a pena falar essa informação. Então vamos seguir nessa toada. Para mim é uma correria, porque eu tenho que gravar o vídeo rápido antes de estar sendo lançado. A vantagem é que esse fuso aqui permite que enquanto vocês estão dormindo eu estou gravando o vídeo aqui. Mas vamos fazer assim, faça o comentário, elogia, critica, comenta, faz sua pergunta, e amanhã, depois de eu ler e responder essas perguntas, amanhã então já tenho também todo o material preparado, vou adicionar alguma coisa que a gente fale que possa surgir nos comentários, vou explicar melhor então sobre o Profissão Captador e vamos tocando, legal? Para mim é um enorme prazer, está muito bacana, nós somos mais de 2.600 pessoas inscritas, é o recorde absoluto, ano passado foram 1.300 e poucos, acho que a gente está quase dobrando literalmente, e é uma enorme alegria, um prazer muito grande realmente poder fazer isso, né? Poder estar oferecendo isso para cada um de vocês, e que eu espero concretamente que seja útil, para mim é a minha missão fazer isso. Legal? Tá bom? É isso, até amanhã, comenta aqui embaixo e vamos seguindo. Grande abraço.